som. Som. Um, dois, som. Som, testando. Som. Um, dois, som. Som. Um, dois, som.
favor. É o que não vai... Duro, né? Tá mal? Ele tava normal. Tava bem, caiu de repente. Novo. Ficou ruim. Puta que pariu. Roberto, fala pra mim uma coisa. Você entra na cassação? Ah, também, né? Passa álcool nela. Ah, esse é sim já, falou. É, vai, por favor, cassação. Uhum. Delícia. Só empurrar pra dentro. Vamos começar. Vamos começar, Roberto? Podemos começar? Falou pra ele? E ele? E ele? E ele? E ele? Calma. Tá conversando com o cara lá? Ah, mas será que dá fã disso? É uma bosta. Hã? É, eu acho. Solicito ao primeiro secretário, vereador Luiz Roberto Tavares, que faça a chamada nominal dos vereadores. Boa noite, senhores vereadores. Chamada da primeira sessão legislativa extraordinária. Vereador Alexandre Sintra. Vereador André Albejante Mazon. Vereador Sino Eduzo. Vereador Cristiano Gaioto. Vereador Fábio de Jesus Mota. Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Vereador Gerson Luiz Rossi Júnior. Vereador Jorge Setoguchi. Vereador Luiz Roberto Tavares presente. Vereador Manuel Eduardo Pereira da Cruz Palomino. Presente. Vereador Marcos Antônio Franco. Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros. Vereador Moacir Genuário. E vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. Vereador Samuel Nogueira Cavalcante. Vereadora Sônia Regina Rodrigues. E vereador Tiago César Costa. Senhor presidente, comunico a presença de todos os senhores vereadores e vereadoras na primeira sessão legislativa extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao vereador Gerson Luiz Rossi Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são os olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Palavra do Senhor.
Não havendo parte reservada ao expediente, vamos passar à parte reservada à ordem do dia. Considerando que o artigo 90, inciso 10º, da Resolução número 276, de 9 de novembro de 2010, vigente regimento interno, dispõe que na sessão de julgamento, respeitado o quórum de abertura de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara, o processo será lido integralmente pelo relator da comissão processante e, considerando que o artigo 5º, inciso 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, dispõe que na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, para que não paire qualquer dúvida ou alegação de cerceamento de defesa, submeta ao plenário a consulta por qual das formas seguiremos. Informo que o processo é composto por mais de 600 laudas, sem contar as oitivas de testemunhas e o depoimento pessoal do acusado, que são registrados em áudio e vídeo. Desta forma, consulta o plenário se o rito a ser seguido deverá ser o disposto no artigo 5º, inciso 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, ou se deverá seguir o rito do artigo 90, inciso 10º, da Resolução nº 276, de 9 de novembro de 2010, vigente regimento interno, com a leitura do processo em sua integralidade. Os que entenderem que deva ser seguido o rito do disposto no Decreto 201 de 1967, permaneçam como estão. E aqueles que entenderem que devemos seguir o disposto no artigo 90 do regimento interno, com a leitura do processo em sua íntegra, levante a mão direita. Vereadores? Em votação. Isso, exatamente. Isso, aqui, ó. Bom, tá aqui. Os que entenderem que deva ser seguido o rito no disposto do Decreto 201 de 1967, permaneçam como estão. E aqueles que entenderem que devemos seguir o disposto no artigo 90 do vigente regimento interno, com a leitura do processo na sua íntegra, levante a mão direita. Aprovado a leitura do disposto no Decreto 201. Fomento. Exatamente. Então, foi aprovado o rito do Decreto 201 por unanimidade. Correto? Então, solicito ao vereador Orivaldo Aparecido Magalhães, relator da comissão processante, processo administrativo número 214 de 2019, que faça a leitura da denúncia do relatório final. Deferido. Pode ser pedido, isso está previsto dentro do artigo. Ah, sim, por favor, doutora, a utilização da máscara. Obrigado. Vou ter que tirar a máscara. Embaça tudo o óculos. Vereador, tenta fazer a leitura com a máscara. Como é que eu vou ler se está embaçando tudo o óculos? Tenta puxá-la mais um pouco. A leitura é extensa, senhor. Talvez tenha que mudar um pouco para lá. Então ele usa só ali. Ali fica só ele. Mas por que, vereador? Eu não estou enxergando com o óculos, está embaçando tudo. Não vai ter que suspender a sessão por conta disso, vereador? Não vai, eu vou isolá-lo ali, ele fica ali de um distanciamento, ele usa só o microfone, pronto. Vamos começar já. Diante da situação que está, ele vai utilizar ali excepcionalidade, ele vai usar isoladamente, vereador. Senão não vai ser possível ele fazer a leitura, ele precisa do óculos para ler, então a gente não vai ter a sessão por conta disso. Ele está isolando ele ali, ele fica somente naquele púlpito
e uso o meu microfone. Pronto. Sessão está suspensa. Fabinho, chama o doutor Fernando, por favor. Vou submeter a plenário. A sessão está reaberta. Mais algum vereador é contra o vereador fazer a leitura num canto isolado, que ninguém vai mais usar aquele microfone? Enfim, para poder dar continuidade à sessão, vereadores favoráveis que ele faça a leitura sem a máscara, permaneçam como estão, os contrários que eles se manifestarem levantando a mão direita. Aprovado por 15 a 1. Por favor, Magalhães, pode prosseguir. Senhor presidente, senhores membros da mesa, um minuto, por gentileza. Senhor presidente, membros da mesa, caros senhores vereadores presentes, doutora advogada defensora, senhores assessores, imprensa, povo de Mojimirim, uma boa noite. A comissão processante, processo administrativo número 214 de 2019, vem apresentar parecer final do processo em discussão no momento. 1. Dos fatos. A comissão processante foi constituída na forma legal para exercer as suas prerrogativas definidas no artigo 5º e seus incisos do decreto 201/1967, executar todos os atos necessários à apuração e processamento da denúncia apresentada pelo cidadão Emanuel Axel Lucena da Silva à Câmara Municipal de Mojimirim, em face do senhor Samuel Nogueira Cavalcante, vereador deste município. Vereador Magalhães, só um minuto, desculpa interrompê-lo. Está passando que o áudio está abaixo na transmissão. É o microfone. Consegue trocar esse aqui? Você pode fazer, por gentileza? E eu estou com a garganta meio ruim ainda por cima. Vou retornar, senhor presidente. Comissão processante, processo administrativo 214 de 2009. Parecer final. Dos fatos.
A comissão processante foi constituída na forma legal para exercer as suas prerrogativas definidas no artigo 5º e seus incisos do Decreto-Lei 201 de 1967 e executar todos os atos necessários à apuração e processamento da denúncia apresentada pelo cidadão Emanuel Axel Lucena da Silva à Câmara Municipal de Mojimirim, em face do senhor Samuel Nogueira Cavalcante, vereador deste município. Após o protocolo de recebimento da denúncia nesta Casa Camarária, datada de 18 de 11 de 2019, 18 de novembro de 19, por inteligência da mesa diretora. Aquela foi encaminhada para apuração perante ao Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar nos termos da Resolução número 157 de 1995. Exercendo suas funções, o Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Mojimirim decidiu, sem emissão de juízo de valor, devolver a referida denúncia para a presidente desta Casa Legislativa, com a seguinte fundamentação e indicação, abre aspas, que há indícios para a abertura da comissão processante de acordo com o artigo 89 e 90 do regimento interno vigente, fecha aspas, folhas 280 do caderno oriundo daquele conselho, acompanhada do relatório final, dispondo acerca de seus trabalhos, a fim de cientificar os nobres vereadores e vereadoras. A presidência da Casa, no dia 10 de fevereiro de 2020, em sessão plenária, a teor do artigo 5º do Decreto 201/67, determinou a leitura da denúncia que foi admitida pelo plenário, por meio de votação nominal, pelo voto favorável de 15 vereadores, havendo uma abstenção, representando maioria qualificada superior a 2/3 dos membros que compõem a Câmara Municipal de Mojimirim. A peça acusatória, que deu origem ao presente processo administrativo, narra em apertada síntese que o denunciado, na qualidade de vereador, teria cometido a prática de rachadinha equivalente ao ato pelo qual o vereador, agente público, teria supostamente se apropriado de valores pecuniários por meio de subtração de parte do salário mensal de seu assessor e ainda praticado coação e assédio moral no âmbito da Câmara Municipal de Mojimirim, São Paulo. Assim, o denunciante pleiteia a cassação do mandato do vereador denunciado. Fecha aspas. Recebido o processo político-administrativo, o presidente da comissão deu início aos trabalhos no quinquídio legal, determinando a notificação do denunciado para que, querendo apresentar sua defesa. Tempestivamente foi apresentada a respectiva defesa prévia aos 5 de março de 2020, por sua procuradora legalmente constituída, conforme folhas 380, arguindo preliminarmente e confrontando as imputações direcionadas ao denunciado. Conseguinte, conteúdo da ata da terceira reunião da comissão processante das folhas 385 e 387, ficou determinado a elaboração de uma resposta ao ofício número 17 de 2020 da terceira Promotoria de Justiça de Mojimirim, com referência ao procedimento preparatório de inquérito civil número 42.034.3.001.184 de 2019, de lavra do excelentíssimo senhor promotor de justiça Gaspar Pereira da Silva Júnior, solicitando informações no âmbito das atribuições da comissão processante acerca de quais foram as providências adotadas e fase processual que se encontrava o presente processo político-administrativo,
com relação aos fatos noticiados e divulgados pelos meios de comunicação e que são objeto de apuração e processamento por esta comissão. Os argumentos da defesa prévia do denunciado foram rejeitados pelas razões expostas e parecer preliminar de folhas número 308 a 398. E a comissão opinou pelo prosseguimento da denúncia, com a intimação do denunciado do respectivo parecer. A intimação para a audiência de oitiva das testemunhas de acusação e denunciante a ser realizada no dia 25 de março de 2020. Devendo os membros da comissão elaborar e entregarem rol de perguntas, questionamentos e diligências que entenderem necessários para o deslinde do presente feito. Ademais, foram deliberada e aprovada a continuidade dos trabalhos da comissão processante durante a pandemia de Covid-19, coronavírus, conforme o ato da mesa 9 de 2020, respeitando os limites em medidas de segurança sanitária necessária para se evitar ou propagar o contágio da doença, sob pena de perecimento do direito em questão, qual seja, da sociedade mojimiriana ver concluído satisfatoriamente o presente processo administrativo. A defesa do denunciado, conforme petição da folhas número 418 a 428, requereu a nulidade dos atos procedimentais adotados pela comissão processante, com suspensão liminar do feito, em razão de sua constituição estar em desacordo com o regimento interno da Casa Camarária e da própria Constituição Federal, em virtude da inobservância da proporcionalidade partidária na formação da comissão processante e o impedimento de membros da comissão de ética em participar da votação do plenário pelo recebimento da denúncia e integrar a comissão processante. Em caráter liminar, a comissão indeferiu a suspensão da oitiva pleiteada nas folhas 429, vindo a negar posteriormente, em seu total, folhas de 430 a 441, os pedidos e requerimentos formulados pela defesa, mantendo as oitivas de testemunha para dia 2 de abril de 2020 e declarando válidos os atos do respectivo processo. Na data e horário marcados para a audiência das testemunhas de defesa, a procuradora do denunciado entregou um ofício da 2ª Vara do Fórum de Mojimirim, a Câmara de Mojimirim, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, endereçado ao senhor presidente da Câmara e ao presidente da comissão processante, referente a um mandato de segurança de número 1000.954.2020.8.260363, com o impetrante sendo o senhor Samuel Nogueira Cavalcante, em face do presidente da Câmara de Mojimirim, Manuel Eduardo Palomino da Cruz, e outro, informando uma decisão concedendo a suspensão liminar dos trâmites do processo administrativo 214 de 2019, até o julgamento final do respectivo mandato de segurança, vírgula, em virtude da, abre aspas, inobservância da proporcionalidade partidária para a formação da comissão parlamentar e no decurso do prazo decadencial, fecha aspas, folhas 454 e grifo nosso. Em face da respectiva decisão liminar judicial, a comissão suspendeu todos os trâmites do processo político administrativo número 214 de 2019,
só retomando seus trabalhos com a publicação da sentença no respectivo mandato de segurança, que revogou a decisão concedida em sede liminar, denegou a segurança e reiniciou a contagem do prazo decadencial, interrompido por decisão judicial, conforme o teor da certidão de publicação. Ante o exposto, vírgula, julgo improcedente o pedido para denegar a segurança, vírgula, revogando a decisão liminar concedida em favor do impetrante. Fecha aspas. Entre parênteses, publicação disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica em 17/6/2020. Durante as audiências de instrução do procedimento administrativo, foram ouvidas 6 testemunhas, bem como o denunciante e, por fim, o denunciado. Fim da fase instrutória, o denunciado fora intimado para apresentar razões, nos termos do artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, nas quais atacou as imputações realizadas na denúncia. Das razões do denunciado, da admissibilidade. Considerando que foram atendidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, a comissão processante recebe e conhece das razões escritas do denunciado. Da defesa. A defesa sustenta que o denunciado não passa de um indivíduo mentiroso, inidôneo e manipula a Casa Legislativa, vírgula, através do presente processo, vírgula, para atingir escusos interesses políticos partidários. Atesta, ainda que o ex-assessor Adalto lhe emprestou um dinheiro, vírgula, mediante cobrança de juros, vírgula, conforme se pode comprovar no termo de confissão de dívida acoplado aos atos. Contudo, este empréstimo se deu fora da função da Câmara, ou seja, não possui nenhuma correlação com a relação havida entre o vereador e o assessor. Com relação ao depoimento do senhor Adalto, a defesa sustenta que, ab initio, importante destacar que o declarante, Adalto, se contradiz diversas vezes em seu depoimento, especialmente quanto ao valor da suposta obrigação de repassar seu salário ao denunciado. Ponto final. Tenta manipular os fatos para dar aparência de fraude e inidoneidade, imputando falsamente atos indecorosos ao denunciado, sem qualquer meia de prova. Fecha aspas. Continuando, a defesa elencou alguns pontos. 1. O ex-assessor Adalto afirma que era amigo do vereador denunciado e que, além do trabalho na Câmara, realizava, abre aspas, negócios de amigos, fecha aspas, comprando e vendendo carros. 2. Atesta que apresentou 30 mil, atesta que emprestou 30 mil reais como amigo ao vereador acusado, vírgula, o qual ainda não foi pago e, por conseguinte, originou a elaboração da confissão de dívida acoplada aos autos. 3. Alega mais que diversas vezes o vereador denunciado, na condição de amigo, solicitou-lhe empréstimos financeiros. Contudo, o depoente não o fez. 5. O ex-assessor Adalto alega sem qualquer meio de prova que inicialmente ficava com uma parte maior do seu salário, qual seja, R$2.000, e entregava R$3.000 ao vereador denunciado. Em síntese, abre aspas,
é possível declinar de seu depoimento que, o vereador denunciado era amigo de seu ex-assessor e realizava empréstimos pessoais junto ao mesmo, com fontes de rendas financeiras diversas do salário do assessor, inclusive o objeto de confissão de dívida acoplada aos autos. A, parênteses, alguns empréstimos solicitados foram por ele negado. B, realizavam compra e venda de veículos em conjunto, negócios de amigos, fecha aspas. O ex-assessor não realizou todos os depósitos bancários à ex-mulher do denunciado, posto que não ia com frequência à instituição financeira. E, quando realizou, o fez com dinheiro do vereador denunciado. D, parênteses, não há provas de que esses depósitos realizados com seu salário aferido na Câmara de Vereadores, E, parênteses, não houve qualquer prática de coação para compelir ex-assessor entregar seu salário ao vereador acusado, F, parênteses, nas próprias conversas mantidas pelo WhatsApp entre o ex-assessor Adalto e ex-mulher de denunciado, Adalto argumenta que o Samuel irá depositar, fazendo menção à renda do vereador e não à sua própria renda. Do depoimento do senhor Júlio Marangoni, alega que, abre aspas, o depoimento da segunda testemunha de acusação, nada comprova a respeito da rachadinha. Ao contrário, atesta que o vereador acusado nunca manteve qualquer tipo de acordo a título de divisão de salário, restando certo entre eles que cada um ficava com o seu salário. Quando a testemunha Lídia alega que, abre aspas, o denunciado não possuía nenhum fato desabonador de sua conduta social e política, o que destona completamente da narrativa fática apresentada pelo denunciante e o ex-assessor Adalto. Sobre o depoimento do senhor Cleiton, atual assessor parlamentar do vereador Samuel, abre aspas, a defesa, abre aspas, afirma nunca teve qualquer tipo de acordo para entregar parte de seu salário ao vereador Samuel, fecha aspas, que, abre aspas, o senhor Emanuel manifesta interesse político em suas redes sociais, especialmente quando ataca corriqueiramente o senhor Samuel. Em suas redes sociais, especialmente quando ataca corriqueiramente o senhor Samuel. Ora, denunciado informa que o denunciante sempre viveu à margem da miséria, não tendo dinheiro para comprar o suco ou fazer uma ligação e que possivelmente esteja sendo sustentado por algum adversário político do vereador denunciado, com escusos interesses políticos partidários. E nos corredores da Câmara Municipal, ouvia-se comentário de que o senhor Adalto emprestou dinheiro a outros serventuários daquela Casa Legislativa. Ainda conforme conteúdo da audiência de oitivas do acusado e de pedido contido na peça contestatória, foi requerido, abre aspas, a quebra do sigilo bancário do ex-assessor Adalto e sua filha, espelhamento das conversas de telefone do assessor, em sua integralidade, e expedição de ofícios à Câmara de São Fernando, Câmara do Município de Desterro, no Rio Grande do Norte, Câmara Municipal de Carnaúba do Dantas, Rio Grande do Norte, Cartório da Vara Única Judicial de Ouro Branco, para comprovar a idoneidade do denunciado e, por consequente, suas manipulações de fatos,
que, frise-se, são inverídicos, fecha aspas. Requerimento este negado pelos fatos e fundamentos expostos na decisão das folhas 508 a 511. Em suma, a defesa encerra suas razões escritas destacando que o denunciante e ex-assessor se aliaram para prejudicar a imagem pública do denunciado, e tal condição restou comprovada nos autos. Por corolário, o conjunto probatório também evidencia que o denunciante sempre teve o denunciante sempre teve conduta ilibada no meio social e político que jamais praticaria rachadinha, tanto que os outros 2 assessores depoentes confirmaram que jamais fizeram acordo para partilhar de seus salários com o vereador denunciado. Concluindo, requer que ratifique-se todos os termos de peça defensória, suplicando pelo parecer da comissão processante e julgamento pelo plenário, pela improcedência do presente procedimento administrativo, posto que desprovido de qualquer prova hábil a caracterizar a prática de, abre aspas, rachadinha, fecha aspas. Do mérito. A denúncia narra que o vereador Samuel Cavalcante é acusado por seus ex-assessores de possíveis práticas de ações criminosas destinadas a apropriar-se de recursos municipais mediante subtração de parte de seu salário de seus assessores, vulgarmente denominado rachadinha, coação e assédio moral no âmbito da Câmara Municipal de Mojimirim, São Paulo. A peça acusatória tem como suporte fático as matérias jornalísticas publicadas pelos mais diversos jornais no município de Mojimirim, depoimento de 2 assessores do referido parlamentar, provas materiais por meio de gravações telefônicas, áudio e conversas por aplicações de bate-papo e por testemunhas, fecha aspas. Sendo que, abre aspas, segundo constatado e noticiado, tal ocorrência deu-se no âmbito do gabinete do excelentíssimo senhor vereador Samuel Cavalcante, confirmado não por um apenas, mas por 2 de seus 3 assessores. Finalizando, abre aspas, diante de tais elementos, por dever de ofício, sob pena de improbidade administrativa, é que surge a obrigação de esta presidência obter maiores subsídios para, dentre outras medidas que se revelem necessárias, promover a perda do mandato do vereador Samuel Nogueira Cavalcante, sem prejuízo das sanções criminais previstas no Código Penal. Com o objetivo de dar suporte fático às alegações da denúncia, o denunciante, após requerimento, juntou elementos de prova que julgou necessário para a comprovação de suas alegações, em se tratando de um CD-ROM, contendo 11 áudios e 134 imagens, sendo que essas imagens se tratam de prints e fotocópias de conversas de WhatsApp entre o senhor Adalto e o senhor Samuel e a senhora Jerusa, ex-esposa do vereador Samuel, bem como comprovantes de depósitos, transferências de valores e pagamentos de boletos efetuados pelo senhor Adalto em favor da senhora Jerusa dos Santos Alves, conforme folhas 10, verso das folhas 35. Em depoimento colhido do denunciante, o senhor Emanuel Axon Lucena da Silva, ele declarou que trabalhou no gabinete do senhor vereador Samuel, abre aspas, informalmente, vírgula, sim, no final do ano de 2018, fecha aspas.
e recebia o valor pela função desempenhada, porque, abre aspas, o acordo inicial com ele foi de R$ 500 mensais, embora grande parte desse serviço que eu prestei para ele foi de forma voluntária. Só então, em algumas ocasiões, em alguns meses intercalados, eu recebia, digamos, essa contribuição, essa ajuda de custo do vereador, que era repassado para mim através do assessor dele à época, o pastor Adalto Donizete, fecha aspas. Porém, afirma não possuir comprovantes dessa transação, pois, abre aspas, todas as transações eram feitas em dinheiro, vírgula, como era de praxe naquele gabinete, fecha aspas. Relatou que terminou de exercer a função no gabinete do vereador, abre aspas, houve um desentendimento mais ou menos no final de maio para junho, entre eu e o vereador, vírgula, que acabou fazendo com que eu ausentasse do gabinete dele por um certo período. E após isso, eu retornei mais ou menos em novembro. Não bem antes, até pouco ainda, no final de junho para agosto, voltei novamente para o gabinete dele. No ano passado, vírgula, de 2019, fecha aspas. Questionado pela vereadora Maria Helena Escondeler de Barros sobre o que presenciava junto ao senhor vereador Samuel para com o seu ex-assessor parlamentar, o senhor Adalto Donizete, o senhor Adalto Donizete, vírgula, o senhor Emanuel, descreveu que, abre aspas, eu presenciei por várias vezes o Samuel falando com o pastor deixar o dinheiro, ponto. Ligava e dizia, abre aspas, pastor, deixa o dinheiro na Bíblia aí, vírgula, e quando eu chegar eu pego, fecha aspas. Antes, quando eu entrei no gabinete, que foi feito esse acordo financeiro, o dinheiro sempre foi repassado a mim, pelo pastor Adalto. Coincidentemente, sempre que era repassado o pagamento dos funcionários, 2 assessores da Câmara, ponto final. Só que até então, eu era novo no gabinete, eu não tinha acesso ainda a esse tipo de informação. Com o tempo, vírgula, em que eu passei a desempenhar funções mais importantes no gabinete, que eu tinha confiança do vereador, foi-me revelado que o valor que eu recebia provinha de parte do salário do Adalto, que era devolvido ao senhor Samuel Cavalcante. O pastor me falou, e o próprio Samuel, no gabinete, já presenciei também o pastor pegava parte do salário, pegava parte do salário quando recebia e entregava nas mãos do vereador, ponto final. Porque ele fazia questão que todas as transações fossem de forma presidencial e em dinheiro, em espécie. Ele não aceitava qualquer outra forma, justamente para se precaver, ponto final. E nesse ato também, sempre quando o pastor fazia esse repasse, ele pegava uma parte do salário também e fazia depósito para a ex-mulher do vereador também. Era um acordo que o vereador tinha de se pagar essa. Não sei se era pensão, como ele intitula, essa quantia por ela, enquanto pudesse o mandante dele como vereador. Segundo o mesmo, o acordo era fazer o repá, pontos, inicialmente. O repasse começou, era no início que me foi relatado que era R$ 1.000 por mês. Depois foi aumentado gradativamente, chegou a 3. Depois, pontinhos,
Por vezes o pastor Adalto, ele me confidenciou, inclusive eu presenciei os dois, o pastor Adalto pedindo ao Samuel para sair, pedindo a exoneração, e o pastor, pontinhos, e o Samuel falava que precisava dele e tudo mais, pontinhos. E acabou que, em certo momento, ele pegou um valor, uma quantia, emprestada com o pastor Adalto para ser descontado do valor que o pastor tinha que devolver para ele. Entendeu? Exclamação. Interrogação, aliás. Ele pagou esse dinheiro emprestado do pastor por volta do fim, pontinhos, do final do ano de 2018, pontinhos. E eu, pontinhos, inclusive, eu acompanhei as negociações lá no gabinete. Várias vezes ele negociando o quanto que o pastor deveria que descontar, devolver desse dinheiro, até completar o fim do mandato do vereador. Ponto final. Fizeram vários cálculos lá, entendeu? Pontinhos, para determinar o valor que o pastor ainda repassaria para o Samuel, mesmo depois desse empréstimo. Ainda conforme o depoimento do mesmo, além da suposta rachadinha, ele reconhece a transição financeira pessoal feita entre o senhor Adalto Donizete e o senhor Samuel Nogueira Cavalcante, de forma consensual, conforme se depreende do trecho do depoimento. 2 pontos. Vereadora Maria Helena Skundeler de Barros pergunta: a rachadinha, como o senhor denuncia, havia ela lá, fora isso aconteceu um empréstimo? É isso? Emanuel responde: isso. Então, vereadora Maria Helena Skundeler de Barros pergunta: então havia uma parcela de empréstimo e a parcela da rachadinha? Emanuel responde: não, o pastor devia um valor X ao Samuel por mês, devolvia um valor X ao Samuel por mês de seu salário. E o Samuel precisava de dinheiro para fazer alguma coisa. Eu não sei. Ele pegou um valor X emprestado com o pastor Adalto. Desse valor X, ele pegaria parcelado descontando do valor que o pastor devolvia para ele do salário dele. Então, vou dar um exemplo aqui. Não são os valores exatos, quero deixar claro. Digamos que o pastor devolvia R$3.000 por mês. Esse empréstimo foi parcelado em vez do pastor devolver R$3.000. O Samuel descontava R$2.000 do empréstimo e o pastor só devolveria R$1.000. Como exemplo, entendeu? Vereadora Maria Helena Skundeler de Barros pergunta: e isso ocorria? Emanuel responde: isso ocorreu. Perdurou durante o ano de 2009 inteiro, praticamente até o pastor ser exonerado. Mas, a meu ver, essa foi uma forma do vereador segurar, manter o pastor Adalto lá, pois ele queria há tempos, inclusive ele confidenciou. O pastor Adalto queria sair há tempos. Bem, antes de qualquer problema com o Samuel, ele confidenciou a outros assessores aqui, que eu não me recordo, não sei os nomes, mas eu sei que ele confidenciou a vários outros assessores aqui. Você pode perguntar para ele, que queria sair do gabinete e o Samuel sempre o convencia a ficar. E que agora, por conta desse empréstimo, se sentiu obrigado a ficar. Pois não, pontinhos, se saísse não reaveria esse dinheiro que foi emprestado ao vereador. Porque a única forma que foi acordado dele reaver esse dinheiro seria descontando de fora o que ele devolveria para o Samuel mensalmente. Em sua defesa prévia, o denunciado alega que o denunciante respalda-se para sustentar o alegado em matéria jornalística.
em sua defesa prévia, o denunciado alega que o denunciante, abre aspas, respalda-se para sustentar o alegado em matérias jornalísticas veiculadas em mídias digitais, em imprensas da comarca de Mojimirim, realizada pelo próprio denunciante, bem como áudios e conversas de WhatsApp, acoplada no processo administrativo, fecha aspas. Alega que, abre aspas, as provas sobre as quais se deleita o denunciante e seu comparsa político, ex-assessor parlamentar do peticionário, especialmente as matérias jurídicas, jornalísticas caluniosas, foram por ele criadas e forjadas com o finco de subsidiar o presente procedimento administrativo, fecha aspas. E sustenta a tese de que, abre aspas, a referida denúncia possui evidente cunho político, fecha aspas. No que concerne a denúncia, a defesa pugnou pela delimitação da denúncia, tendo em vista que faz-se necessário delimitar os fatos desabonadores delineados na denúncia, a fim de que esta Câmara não extrapole o julgamento da denúncia e, por consequente, acarrete prejuízo à defesa e ao contraditório do peticionário. No mesmo sentido, abre aspas, importante ressaltar-se que os únicos fatos imputados pelo denunciante é de que houve suposta prática de rachadinha, ato pelo qual o vereador teria supostamente apropriado-se de verba pública, através de subtração de parte de salários de seu assessor, mediante coação e assédio moral no âmbito da Câmara Municipal de Mojimirim, São Paulo, e nos termos do artigo 5º do Decreto 201/67. Devem estes vereadores votarem exclusivamente quanto à suposta prática de rachadinha, mediante coação e assédio moral, supostamente cometido pelo peticionário, sob pena de nulidade dos atos administrativos aplicados. Fecha aspas. Alega ainda que, abre aspas, o senhor Adalto permanecia diariamente prestando serviços ao denunciado, representando-lhe junto à população mojimiriana, fecha aspas, e, abre aspas, diante da convivência diária, o ex-assessor estreitou os laços de amizade com o denunciado e sua família, passando a frequentar, inclusive, a residência destes. Passaram a sair junto para eventos sociais, jantares com amigos e etc., conforme se constata pelos fatos em anexo, ou seja, tornando-se amigos, enlaçados pelo trabalho e pela assessoria parlamentar, que o ex-assessor prestava ao denunciado em sua legislatura. Ademais, alega que, além de tratar de assuntos de trabalho, também passaram a dividir suas vidas privadas. Fecha aspas. A defesa relata que nos últimos 5 meses, um sujeito conhecido como Emanuel Axel Lucena, denunciante, foi apresentado ao vereador por seu ex-assessor como uma pessoa carente, que se encontrava em situação de miserabilidade e precisava de ajuda para se estabelecer na cidade de Mojimirim, já que vinha do norte e era recém-chegado à cidade. Então, para auxiliar, o vereador Samuel lhe ofereceu a oportunidade de prestar serviços de artes visuais para divulgar o trabalho que o vereador vinha exercendo junto à população de Mojimirim, doando-lhe, inclusive, vestimentas, posto que não possuía condições financeiras de adquiri-las, já que não aferia qualquer renda fixa, fecha aspas. Diante de tal cenário, continua a defesa discorrendo que
O senhor Emanuel, ora denunciante, na gana de empossar-se de cargo público, bem como de aferir qualquer tipo de renda, em conjunto com o senhor Adalto, passaram a denegrir a imagem do vereador Samuel nos bastidores da Câmara e perante seus eleitores, pois ambos possuíam ambições políticas, das quais o denunciado não tinha conhecimento. Ou seja, estavam articulando e trabalhando, abre aspas, pelas costas, fecha aspas, do vereador Samuel. Sustenta a defesa que, abre aspas, em razão do tempo despendido com essas falácias, o ex-assessor Adalto passou a abandonar suas obrigações de assessor parlamentar, fecha aspas, e que, abre aspas, ao tomar conhecimento sobre os fatos, o vereador Samuel questionou o seu ex-assessor a respeito de sua negligência, solicitando a cessação destes atos, fecha aspas. Assim, abre aspas, do não cumprimento das obrigações que lhe competia e, tornando-se insustentável o relacionamento de trabalho entre as partes, o denunciado pleiteou a cassação parlamentar, sua exoneração do... vou repetir. Assim, abre aspas, do não cumprimento das obrigações que lhe competia, tornando-se insustentável o relacionamento de trabalho entre as partes. O denunciado pleiteou à Casa Parlamentar sua exoneração do cargo em 4 de novembro de 2019. Segundo as alegações da defesa, abre aspas, deixe-se desde já, evidenciado o cunho político partidário da presente medida administrativa, fundada em torpe acusação, posto que não passa de mero meio árduo criado pelo denunciante e o ex-assessor parlamentar Adalto, que num ato de rancor e interesse particulares, tentam acabar com a carreira política do vereador Samuel. Quanto aos comprovantes juntados pelo denunciante, em específico, o que trata de depósitos efetuados pelo senhor Adalto Donizete em favor da senhora Jerusa, ex-esposa do vereador Samuel, alega a defesa que, abre aspas, o denunciado não ficava com qualquer parte do valor salarial do ex-assessor Adalto, apenas solicitou algumas vezes que fizesse o favor de depositar o dinheiro destinado à pensão de sua ex-mulher. Contudo, o valor era entregue pelo próprio vereador, ou seja, nenhuma quantia era retirada do seu salário ou benefício percebido junto à Câmara Municipal, fecha aspas, e que, abre o aspas, o valor depositado à senhora Jerusa saía da conta bancária do peticionário, conforme se comprova pelo extrato de saques da conta bancária do vereador, ora carreado nos autos, folhas 352. No quesito relativo ao empréstimo financeiro pessoal, juntados aos autos na forma de instrumento particular de confissão de dívida, narra a defesa que o senhor Adalto tinha a praxe de realizar empréstimos a terceiros, mediante pagamento de juros, assim como fez com diversos membros da Casa Parlamentar. Também emprestou dinheiro ao denunciado, que após comunicá-lo de sua exoneração, faz-lhe assinar um instrumento de confissão de dívida no importe de R$30.000, para garantir os pagamentos dos empréstimos realizados, fecha aspas. E, portanto, o mencionado documento confere prova cabal das tratativas particulares realizadas entre o ex-assessor e o vereador, evidenciando que não houve qualquer vantagem indevida, muito menos desvios de verba pública, posto que o vereador se comprometeu em devolver o valor emprestado de seu ex-assessor com incidência de juros, fecha aspas. Com relação à acusação de suposta coação e assédio, constrangimento ilegal, sustenta a defesa que o denunciado e o ex-assessor
não acoplam aos autos qualquer prova hábil capaz de caracterizar a suposta rachadinha, ou ainda coação e assédio moral, e nem mesmo poderia, posto que estas não existiram, e que, em que pese o denunciante ter narrado suposta prática de coação e assédio moral, não houve especificações quaisquer situações fáticas capazes de caracterizá-las. Fecha aspas. Sustenta ainda que pelos próprios áudios e conversas de WhatsApp é possível averiguar que o vereador denunciado sempre despendeu tratamento cordial com seu ex-assessor parlamentar exonerado, fecha aspas. Em síntese, alega a defesa os seguintes pontos. Abre aspas, A. Não há prova de qualquer tipo de coação exercida pelo vereador denunciado, e nem mesmo especificações do ato coator, sendo certo que as provas áudio e WhatsApp acopladas aos autos evidenciam tratamento respeitoso do senhor Samuel com seu ex-assessor exonerado, sempre pedindo e nunca exigindo. B. Não há prova de que houve repassos financeiros do senhor Adalto ao senhor Samuel, vírgula, ainda de que forma indireta. C. O senhor Adalto emprestava dinheiro a terceiros, mediante pagamentos de juros, vírgula, assemelhando-se à prática de agiotagem, ponto e vírgula. D. Não existem repasses financeiros sistêmicos do senhor Adalto ao senhor Samuel, vírgula, sendo certo que os empréstimos realizados foram objeto da confissão de dívida acoplada aos autos pelo denunciado. E, neste ponto, enfatiza-se, não houve beneficiamento ilícito pelo denunciado, e muito menos desvios de verba pública, já que pelo instrumento firmado, o senhor Samuel comprometeu-se a devolver o valor emprestado, ponto e vírgula. E o senhor Adalto efetivou sua prestação de serviço público, sendo certo que, apenas nos últimos meses de seu cargo, deixou de cumprir suas tarefas de assessor parlamentar, o que culminou a sua exoneração. F. Os negócios particulares havidos entre o senhor Samuel e o senhor Adalto não representa nenhum ato de desvio de verba pública ou rachadinha, mediante subtração de salário de ex-assessor parlamentar, posto que o senhor Adalto emprestou seus recursos financeiros particulares, como fazia com diversas pessoas, mediante pagamentos de juros, sendo tal condição, inclusive, atestada pelo próprio senhor Adalto em seus depoimentos. H. Ademais, não existe qualquer tipo de rachadinha se o empréstimo realizado pelo denunciado junto ao denunciante foi objeto de renegociação para pagamento. A defesa pugnou pela inocência do denunciado e, consequentemente, manutenção de seu mandato em virtude da falta de elementos que indiquem a prática das infrações, alegando, em síntese, que a suposta prática de rachadinha, em verdade, se tratava de uma transação financeira, na modalidade de empréstimo pessoal com cobrança de juros, entre amigos e com renda particular, sem qualquer coação ou assédio moral efetuado pelo vereador, com o salário percebido na Câmara pelo senhor ex-assessor Adalto Donizete. Quanto aos depósitos efetuados na conta da senhora ex-esposa do vereador Jerusa, que os mesmos têm natureza de verba alimentar mediante o Instituto da Pensão Alimentícia, sustentados diretamente pelo denunciado,
que repassa os valores em espécie do seu salário como vereador para o senhor Adalto efetuar os depósitos. Ademais, sustenta que não há nos autos nenhuma prova material, elemento de prova ou meio probante quanto à suposta coação de assédio moral exercida pelo vereador para que o ex-assessor lhe entregasse parte de seu salário, restando claro que a intenção do senhor Adalto é meramente política e partidária em virtude de discordâncias pessoais entre amigos sobre sua dívida supostamente inadimplida. Nesse sentido, a defesa se baseia no depoimento do testemunho do senhor Adalto com relação às suas confissão de dívida, conforme cópia do contrato, juntadas em folhas 363 a 366, nos presentes autos, bem como a sua relação pessoal com o ex-assessor. Da análise do contexto das provas e a esta comissão entregues e produzidas através de reprodução de conteúdo de aplicativos digitais de mensagens, comprovantes de pagamentos e transferências bancárias, dos depoimentos do denunciante, testemunhas e denunciado, assiste razão à sustentação da defesa do qual denunciante em partes. Com efeito, do acordo das conversas feitas pelo aplicativo de mensagens, é possível se aferir uma movimentação financeira entre o senhor Adalto Donizete e o senhor vereador Samuel Cavalcante, através de várias oportunidades em que o ex-assessor efetuava depósitos variados pelo vereador, como aqueles referentes à pensão alimentícia para a ex-esposa do vereador, os de quitação de boletos, transferências bancárias e afins. Ainda de acordo com os comprovantes juntados e emprestados, tanto de forma individualizada como em seu contexto das conversas de mensagens por aplicativos de celular, não é possível determinar, somente pelos testemunhos, além de qualquer dúvida razoável, a quem pertenciam os valores inicialmente transferidos, se o vereador ou ex-assessor, levando em consideração que o senhor Adalto assumiu que efetuava depósitos com dinheiro do vereador em favor de terceiros, conforme o seu testemunho. Portanto, a questão de determinar a propriedade dos valores e qual procedência com relação à sua exegese é duvidosa. Tais valores assumiram uma constância e padrão, dando a entender uma relação contínua financeira entre as partes, sem, no entanto, estabelecer de forma categórica e irrefutável qual seria a natureza jurídica do respectivo negócio. Em suma, se tal conduta remeteria ao ilícito para prática de rachadinha, qual seja, subtração de valores do salário do assessor para o vereador, mediante coação, ameaça e ou assédio moral, em virtude da ausência de documental nos autos das alegações feitas por testemunho tanto do senhor Adalto como do senhor Emanuel, no sentido de não haver qualquer menção, passagem ou trecho documental capaz de confirmar a tese da denúncia sobre a prática de rachadinha. Não obstante, conforme se depreende das folhas 30, através de documentos juntados pelo denunciante, o ex-assessor Adalto Donizete, com suas próprias palavras, aparenta negociar uma forma de parcelamento e constituição de um instrumento particular de confissão de dívida, ao qual transcrevemos ipsilíteres. Abre aspas. Samuel, você está brincando
Ou o que, cara? Interrogação. Você me pediu uma proposta. Pois bem, você sabe o seu compromisso comigo e o montante total da dívida. Minha proposta para você é a seguinte: aceito o seu carro Siena e mais 10 mil em dinheiro. Fecha aspas. Grifo nosso. Ora, se ao menos não houvesse real e concreta expectativa do senhor Adalto Donizete, baseada em sua atitude de livre e espontânea vontade de oferecer uma composição para o conflito, com a devolução das quantias subtraídas, em espécie e ou em outros tipos de bem móveis, de acordo com a alegação da denúncia, a título de subtração de parte de seu salário como assessor ao vereador pela prática da rachadinha. Não haveria sentido, necessidade ou possibilidade em fazer esse tipo de negociação. Relativo ao trecho, abre aspas, compromisso comigo e o montante total da dívida, fecha aspas, evidenciando a ausência de constrangimento, coação ou assédio por parte do edil em face de seu assessor, revelando assim que a natureza da constituição desse negócio jurídico se tratava de um empréstimo pessoal do senhor Adalto ao vereador Samuel Cavalcante, pois o próprio senhor Adalto admitiu em depoimento que parcelas do contrato de empréstimo eram descontadas diretamente de seu salário como assessor para o pagamento do respectivo empréstimo, conforme instrumento particular de confissão de dívida, juntada pela defesa e confirmada em testemunho pelo senhor Adalto Donizete, em folhas de 363 a 366. Deve-se ter em mente que, na maioria dos casos, os grupos e pessoas envolvidas com práticas espúrias dentro da política, através de repasse de verbas, por meio de nomeação em cargos públicos, são cuidadosos, de maneira que a conclusão, pelo acontecimento, se dá pela análise do conjunto probatório como um todo, e não apenas de uma prova ou outra de modo isolado. Assim, resta fragilizada e cai em contradição a acusação do denunciante, em que, supostamente, o senhor ex-assessor Adalto estava sofrendo assédio, coação e constrangimento moral do senhor vereador Samuel Cavalcante para subtrair valores do seu salário em favor do edil através da prática de rachadinha, quando consta nos autos documentos comprovando uma negociação de compromisso e montante total de dívida com o vereador, surgindo um instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$30 mil, levando a uma conclusão lógica de transação financeira consensual particular entre as partes. Por consequência, este relator entende não haver provas suficientes de que o senhor vereador Samuel Cavalcante constrangia, coagia, assediava o ex-assessor, o senhor Adalto Donizete, a subtrair parte de seu salário e repassar ao edil, como forma de permanecer no cargo, através da prática de rachadinha, não estando assim no incurso nas infrações político-administrativas incertas no artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto-Lei 201/67, que ora transcreve. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quanto? Inciso 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 2. Fixar residência fora do município. Inciso 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Sendo assim, nos termos do artigo 5º, inciso 5º, do Decreto-Lei nº 201, de 1967, em homenagem ao devido processo legal, este relator
opina pela improcedência da denúncia. Eu, vereador Orivaldo Aparecido Magalhães. Sexto, dos votos divergentes. Senhor presidente, esse relatório foi feito até este momento pelo relator. E dos votos divergentes foram feitos aqui por mim e pela vereadora Maria Helena. Então, gostaria que se consultasse os nobres pares para que a vereadora Maria Helena fizesse a leitura a partir desse ponto. Jorge, não está sendo aberto nenhum precedente. Eu vou consultar o procurador jurídico da casa nesse sentido, se é válida esse pedido do senhor. A sessão está suspensa. Pegou o áudio desse microfone? Agora ou não? Tá bom? Você quer, a partir desse ponto, a vereadora Marilena faça a leitura? Eu entendo que não, porque o Magalhães é o relator, né? Exatamente, exatamente, é que eu entendo também. Acho que o pedido do senhor não... Exatamente, no tempo dela, nos 15 minutos, é o que eu entendo também. Vou esperar o doutor Fernando para confirmar. Doutor, Para mim, se ele quiser, tá bom, porque minha garganta já está subindo. Nossa, outra... então, indefiro, Jorge, seu pedido. Pode continuar. A sessão está reaberta. Pode continuar, vereador Magalhães. Obrigado, doutor. Dos votos divergentes. Reconhecida a competência, qualidade e juridicidade do voto do excelentíssimo relator da comissão processante, entretanto, a cotejo do constante dos autos, bem como das razões expostas na peça elaborada pelo doutor relator, fica estabelecida a divergência, especialmente quanto aos atos tendentes ao estabelecido nas infrações político-administrativas dispostas no artigo 7º, inciso 1 e 3º, do Decreto-Lei 201 de 67, vide parte final das folhas 19 do relatório final. No bojo dos autos, em depoimento pessoal, o denunciado afirmou espontaneamente não ser praticante de guarda de qualquer valores pecuniários em instituições bancárias, afirmando em alto e bom tom que costuma realizar seus atos de negócios em dinheiro vivo e de, usualmente, abre aspas, carregar em seus bolsos dinheiro em espécies, fecha aspas. Portanto, torna-se ineficaz, por conta de suas declarações, a consulta de contas bancárias em seu nome, já que, como dito pelo depoente denunciado, não pratica negócios por meio de instituições financeiras. Assim, torna-se improdutivas qualquer ações perante bancos para a vista de suas movimentações bancárias,
já que as mesmas, segundo o seu relato, não reproduzem a sua vida e saúde financeira. Não bastasse o costume de transacionar em dinheiro vivo, o denunciado também A sessão está suspensa. Alô? Alô? O que aconteceu? Não tem problema aí? E aí? Ô, vereador, tudo bem? Como é que tá? Resistência, hein? Tá. Tem certo? Oi, Vi. Tá,